Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série Religião e Religiões. E nós temos como proposta hoje estarmos falando um pouquinho sobre os modelos de religiões e também sobre religião e moralidade. Vamos iniciar primeiramente vendo o que diz o filósofo francês Nina Smart, que é um especialista em religiões. Ele fez um diagrama, uma forma da gente entender melhor como é que as religiões funcionam e a partir daí nós temos uma ideia de como é um modelo de uma religião. Então ele diz aqui que toda religião ela é formada por rituais, mitos, éticas, doutrinas, experiência e relações. E esse conjunto de elementos associado à cultura local dessa determinada religião vai ajudar a identificar quais são seus princípios, seus valores e seu propósito, seu real sentido de existência. Outros pontos que vão ajudar a identificar os modelos ou um modelo da religião são os credos, as rezas, as orações, as peregrinações, meditações, jejuns, vestimentas, cerimônias e rituais. Talvez esses sejam os elementos mais óbvios que vão ajudar a identificar e comparar as religiões. As características de cada uma ajudará a compreendermos melhor os valores que essas religiões têm. Um outro ponto que vai ajudar a identificar essas religiões são os lugares de adoração e os seus lugares sagrados. Como você pode ver aí, existem vários ambientes aqui, né? Algumas paisagens de lugares que apresentam lugares assim conhecidos mundialmente, mas que também têm um sentido para o seguidor daquela determinada religião. Um local de adoração, para ele é um local sagrado. Além desses lugares de adoração e lugares sagrados, existem também os aspectos físicos, como os artefatos e as relíquias daquela determinada religião, que vão falar muito da religião a qual ele está fazendo parte. Em alguns casos, o que vai ajudar a identificar os elementos como iluminação e paz interior será o fato da gente perceber o comportamento, a forma como a pessoa ela vê a vida, ela encara as coisas. Então a gente pode perceber aqui um elemento mais subjetivo, que está relacionado com o lado místico ou o lado emocional, buscando aí então alcançar um estado de nirvana, ou seja, um estado de iluminação, de paz interior, de busca emocional equilibrada, o equilíbrio pessoal propriamente dito. Uma outra característica são os textos sagrados. Todas as religiões apresentam ou possuem textos sagrados que expressam as suas ideias centrais e narram a história da tradição. Então, o texto sagrado, ele traz muita informação sobre essa religião, que a princípio era uma história, né, um conto daquilo que a igreja, né, daquilo que a religião em si teve e que passou a ser um texto sagrado para eles, certo? Então, esse conjunto de escrituras é muito mais do que uma história para eles, tem um valor sagrado. E isso inclui tanto a história da criação, como relatos de deuses ou de santos e profetas. Esses textos, em muitos casos, se acredita que tenham sido passados diretamente por uma divindade, onde são utilizados na realização dos seus rituais, dos seus encontros religiosos, das suas cerimônias religiosas e até mesmo na educação religiosa daquela determinada religião. Uma outra característica são as regras de conduta. Os 10 mandamentos do judaísmo e do cristianismo, por exemplo, ajudam a gente a entender um pouquinho o valor disso aqui. Através dessas regras se explica muito sobre a filosofia e a doutrina da religião em questão. É comum nós vermos um elemento ético através dessas regras de conduta, desses tabus que vão ajudar
a definir as instituições da religião e da sociedade na qual essa religião está inserida. Assim como os 10 mandamentos, existem também o nobre caminho do budismo, por exemplo. Uma outra característica são os mitos fundadores ou as narrativas. A maioria das religiões tem essa característica. As mesmas acreditam que todas as regras, todas as doutrinas, todas as narrativas foram feitas por intermédio desses mitos fundadores. Uma outra característica é o bem e o mal, onde a gente pode ver aqui a questão, a relação da religião e da moral. Por quê? Porque através desse momento aqui, desse espaço, a religião ela apresenta uma orientação moral para o convívio de forma harmônica em sociedade. Então, a ideia do bem e do mal é fundamental em muitas crenças, pois através da religião, normalmente, nós recebemos orientações que nos ajudam a conviver de forma pacífica com as outras pessoas. Então, nós precisamos e podemos fazermos realmente, nos apropriarmos, a palavra certa é essa, né? Nos apropriarmos dessas orientações, uma vez que eu vou ser beneficiado, as pessoas que estão ao meu redor são beneficiadas, então a religião, nesse momento, ela acaba assim trazendo uma contribuição muito interessante para a sociedade, no que se refere a viver de forma pacífica, harmônica, e também a gente vê aqui uma linha muito tênue entre a filosofia e a religião, onde tanto filosofia como religião está incentivando a viver de uma forma equilibrada, uma forma onde, de forma inteligente, as pessoas respeitam, vivem e deixam viver. Mas existem certos códigos dentro dessas religiões que, apesar de serem básicos, são quase que universais. Nós vamos encontrar orientações que talvez tenham numa religião e nós vamos com certeza, né, encontrar em outra religião algo parecido, algo que tem a mesma ideia. Uma última característica é formar um modelo social e legal que possibilita a convivência pacífica, tanto entre os membros, ou os adeptos, ou os fiéis daquela determinada religião, como aqueles que fazem parte de outras religiões. Então, os tabus, os mandamentos e outros preceitos religiosos, além de garantir que a vontade de Deus ou dos deuses seja obedecida, formam um modelo social e legal que possibilita uma convivência pacífica entre as pessoas. Então hoje eu gostaria de estar passando essa mensagem para vocês, essas orientações, e espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho sobre religião através desses modelos, através do comportamento, das orientações, das regras que incentivam a vivência, né, o convívio de forma harmônica entre as pessoas. Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Um abraço, fique com Deus. Tchauzinho.